palestras da FEB. Boa tarde, muita paz com todos. Que Jesus nos abençoe. Os Espíritos nos têm dito que todas as vezes que nós procuramos estudar os temas evangélicos, nós precisamos fazer o esforço de nos alhear das coisas do mundo para colocar a mensagem dentro do nosso sentimento. Nessa lição que nós estamos estudando hoje, a palavra da figueira que secou, que está no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, o apóstolo Marcos, nós sabemos que o apóstolo Marcos era sobrinho de Pedro, e o seu evangelho é também chamado Evangelho de Pedro, já que Pedro, nesta encarnação que temos notícia, era uma criatura de poucas letras, semi-alfabetizado, e encarregou Marcos de escrever em seu nome. Então vamos ler para fixar o nosso raciocínio, que diz aqui o nosso mentor. Quando saíam de Betânia, ele teve fome, e vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se a ver se achava alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse-lhe Jesus à figueira, que ninguém coma de ti fruta alguma, e que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse, Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoastes. Jesus, tomando a palavra, lhe disse, tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. Nós estamos dizendo que nesse capítulo, iniciado pelo codificador, com o nome de capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, tem um livro da Sueli Caldas Schubert, que é uma trabalhadora espírita, que tem algumas obras importantes, sobretudo na área da mediunidade, chamado O Poder da Mente, que procura nos ajudar a entender esse aspecto. Quando falamos em fé, os dicionaristas entendem como firmeza, confiança em alguma coisa. Na Igreja Católica é o primeiro dos artigos da confiança na divindade. Cada religião entende o modo, pratica, compreende e divulga ao seu modo. Na visão espírita, no entanto, os benfeitores têm nos ensinado que quando nós tratamos dos temas evangélicos, sobretudo os temas evangélicos, nós temos que colocar um pouco do coração. Quando estudamos o Livro dos Espíritos, e hoje deveriam falar um pouco sobre o Livro dos Médiuns, nós estamos falando dessa economia entre o mundo físico e o mundo encarnado, ou o mundo desencarnado. Mas nessa obra da Sueli Caldas Schubert, examinando esse contexto da fé, como é que a ciência entende esse processo? Como é que nós poderíamos aplicar a fé em nossa vida? E como é que nós poderíamos compreender a fé como instrumento de ação na condução do nosso processo de viver e de entender a mensagem de Jesus? Então, Sueli começa esse livro, que é um tanto difícil, porque é abstrato, a mente, a inteligência, ela começa com um processo de beleza poética e diz assim, quando tratar dos assuntos do Evangelho, solte a imaginação, porque é muito difícil para nós no dia a dia, na condução dos interesses comuns, na luta da condução do processo da vida,
Nós não temos como explicar certos instrumentos, palavra do mestre, e compreender o que ele quer nos dizer. E pior ainda, de que maneira aplicar o que ele quer nos dizer. Então, Sueli, para poder nos chamar a atenção, já que ela examina a mente, e a gente pergunta a mente, a inteligência, como é que o codificador Allan Kardec definiu esses dois temas? E como é que os estudiosos da psicologia, da psiquiatria, têm procurado, e os místicos, entender esse processo? Então, ela pede-nos e nos convida para que nós nos situemos num ponto mais alto, além do cotidiano da vida, e nos diz ela, solta a imaginação para entender Jesus e deixa o pensamento librar, voar alto e se perder no azul e se deixar azular. Eu achei tão bonita essa frase da Sueli, né? Deixa o pensamento pensar no rumo do infinito impensável, já que não conseguimos medir, e se ingrar vertiginosamente no mar das nuvens, ultrapassar o som, vencer a luz numa corrida mágica e mais rápido que tudo, mais alcançar a imensidão e a eterna imortalidade. É a posição que Sueli Caudal-Chubb encontrou para poder estudar o que é a mente, o que é a inteligência e, consequentemente, como é que é a fé, o que é ela. O escritor brasileiro, Cecílio, muito reconhecido, da Academia Brasileira de Letras, que são chamados imortais na linguagem do povo brasileiro, na vida cultural brasileira, ele disse assim: eu venho do fundo das eras, quando o mundo mal nascia. Sou tão antigo e tão novo como a luz de cada dia. Então, nesse contexto dos criaturas que poetizam, onde é que a gente poderia entender esse processo da fé? Que é o capítulo em que está inserido o tema que nós estamos estudando. Jesus, nesse momento, diz o codificador, na obra Evangelho segundo o Espiritismo, que naquele momento Jesus estava descendo do monte, onde transfigurou-se, significa dizer, iluminou-se, desapareceu praticamente a parte física, e junto com Moisés e Elias, ele assombrou Pedro, Tiago e João, que estavam com ele. Assombrou no sentido do ineditismo, do extraordinário, de alguma coisa que transcende a compreensão humana. Ele desceu ainda, segundo os Espíritos, desceu do monte ainda com aquele fulgor, como se fosse o sol do amanhecer. E quando chegou lá embaixo, estava um pai atormentado, pedindo a ele que ajudasse o seu filho, que era lunático. E naquele ambiente, ele, tomado por um espírito, lunático na época era obsidiado. Jogava-se na água, jogava-se no fogo, se machucava. Eu pedi aos seus discípulos, disse o cidadão, e eles não foram capazes de resolver o problema. Então, eu estou lhe pedindo para ajudar o meu filho. E Jesus teve uma resposta um tanto inusitada pelos escritos. Ó raça incrédula! Cada palavra de Jesus tem um significado pedagógico, e de aprendizado, e didático para nos facilitar a compreensão. Toda a lição do Cristo objetiva o esclarecimento da alma para crescer e compreender, absorver aquilo que ele está dizendo. Ó raça incrédula, até quando vos suportarei? Ou seja, até quando a vossa ignorância? Por que não avança, não sai desse resto do chão? É curioso que de vez em quando Jesus tinha umas reações como se fosse uma certa insatisfação do nosso estado presente. E continua, traga a minha criança. Chega o rapaz, Jesus, segundo o Evangelho, Jesus expulsa o demônio e o garoto ficou pronto na hora. Os apóstolos, em particular, observe que se a gente for fazer correlação com o centro espírita, os momentos primordiais do comércio, entre aspas, com o mundo espiritual, é sempre em particular. Uma reunião mediúnica é sempre um assunto particular. Ela jamais será um assunto público, carnavalesco, espetaculoso,
será sempre uma coisa para estudo e para introspecção. Então Jesus, os apóstolos procuraram o mestre, e ele perguntou, por que nós não conseguimos? Por causa da vossa incredulidade. Acontece conosco isso? Essas situações podem ocorrer com cada um de nós, em algumas situações, ou em muitas situações. Nesse contexto, nós vamos vendo que Jesus, ao longo do seu processo de ensinamento, pedagogicamente, ele foi nos dando essas bases de sustentação para o nosso crescer, chegar ao ponto da fé. Logo, nós vamos concluindo que a fé é um processo de construção, não é uma virtude, não é uma aquisição, não é um dom, não é uma bondade de Deus que deu simplesmente a A ou B, mas é um trabalho de conquista. Vamos examinar que há um momento em que Pedro, quando chegou em casa, estava lá uma mulher chamada, Jesus hospedava muito na casa de Pedro, chamada Joana de Cusa, que é a nossa benfeitora hoje, Joana de Ângeles, depois de muitas reencarnações. Todas, ao que se sabe, luminosas. E ele ficou incomodado de ver aquela mulher nobre. Ela era uma cidadã romana, cheia de joias, roupa nobre. E ele era um pescador, numa casa modesta de Pedro. Eu estive agora na Grécia, em Jerusalém, naquela região, aproveitando o congresso em Portugal. Estivemos ali examinando a casa de Pedro. Desapareceu, naturalmente. Mas os alicerces que eram de pedra permanecem. Estivemos lá na Grécia examinando instrumentos, pedras, templo de 4.000 anos atrás. E a gente fica examinando, meu Deus, como é que essa gente há 4.000 anos atrás, seus recursos que nós entendemos como avançados nos dias de hoje, conseguiram fazer coisas tão extraordinárias. No monte estava lá o Páterno, o panteão da história, pedras gigantescas. E conversando com os companheiros, milhares de pessoas do mundo inteiro ali examinando aquelas coisas extraordinárias. Até porque a Grécia tem muito a ver com a cultura do mundo ocidental. Ou a cultura do mundo ocidental tem as suas raízes na Grécia. E a Grécia tem as suas raízes no Egito. E o Egito tem as suas raízes no mundo espiritual. E nós vamos entendendo o processo da aprendizagem que vai passando de geração em geração, de povos a povos, mas num processo de acumular conhecimento e grandeza. Nesse contexto, nós estávamos lá no Páterno, e aí conversando com os companheiros com quem estávamos, examinando historicamente, e como é que é possível algumas toneladas de pedra que foram levados para aquele ambiente onde não tem pedras. Quando foi à noite, eu, por acaso, estava dizendo lá com os amigos, aqui deve ter morrido muita gente, esmagado nessas pedras, já que o recurso da tecnologia, por certo, tinha algumas falhas. Quando foi à noite, nós estávamos fazendo uma prece no hotel e apareceu o Espírito espontaneamente. Quando tratar desses assuntos nesses ambientes, fale com o maior respeito, porque eles estão ali. Imagina bem, 4.000 anos. Os espíritos estão ali, alguns deles. E nos chamou a atenção a presença dos sacerdotes do templo e do templo, andando, circulando, praticando o seu processo religioso, fazendo as suas pregações com as suas vestimentas características. E nós achamos aquele estranho, 4.000 anos, fazendo as mesmas coisas, estão presos aqui. Então, quando foi à noite, me recordo, no último dia, nós decidimos fazer uma prece para agradecer o aprendizado. Tínhamos passado por um local onde Paulo foi julgado, um grande templo de mármore. Estava lá o registro que Paulo foi julgado ali. Foi ali que ele, por não ser aceito, pegou as suas sandálias, como dizia Jesus, sacudiu do pó da terra e foi embora. Eles não querem. Visitamos aqueles ambientes onde fomos em Corinto, onde esteve os grandes trabalhadores do passado, João, Lucas, Tiago, Tomé e tantos outros trabalhadores de Jesus. Estivemos no ambiente da casa de Maria Santíssima, que naturalmente já não existia mais, onde Maria foi levada por João, o evangelista,
Depois que Jesus, na hora da crucificação, diz: eis aí a tua mãe. Eu já não tenho braços, meu irmão, meu amigo. Seja você para ela os braços que eu já não consigo ter. E seja o amigo que ela precisa daqui para frente. Uma coisa profundamente comovente. Então, um médio lá na Alemanha, mais propriamente uma sensitiva, como eles entendem, ela teve um desdobramento e sentiu-se na casa de Maria Santíssima. Acordou, desenhou. Deu para os arqueólogos que, pesquisando, descobriram os alicerces exatamente como estava no desenho. Essa troca da mediunidade ou do conhecimento entre o mundo físico e o mundo espiritual vai nos acrescentando um processo de aprendizado para essa intimidade cada vez maior. Então está lá hoje a casinha de Maria Santíssima, onde ela foi chamada pela primeira vez, ao que se sabe, a Mãe Santíssima, por um leproso que, curado pelo Cristo, chegou ali, beijou-lhe as mãos e ela lhe ofereceu abrigo. Na saída ele beijou-lhe as mãos e falou: Senhora, tu és a mãe do nosso mestre e a nossa Mãe Santíssima. Há uma impregnação de espiritualidade. A gente tem dificuldade de ficar um pouco mais, porque é tanta gente que a recomendação é passar, olha e passar. Mas os espíritas estamos acostumados a nos isolar um pouco para meditar o processo. E ver se tem-se a impressão que Maria está ali. Não Maria física, como nós imaginamos, mas as vibrações de grandeza que ela representou. Nós estivemos na ilha de Patmos, lá onde João, o evangelista, escreveu o Apocalipse, que é uma advertência à humanidade, não é um castigo dos céus. E tivemos imaginando como é que um homem jovem, na época ainda, esteve ali numa ilha vulcânica, isolado, sozinho, pregando para os peixes, para os poucos animais, para quase ninguém. Falava para os espíritos, conversava com as entidades do mundo espiritual. Mas o fato é que quando se para meditar, a atmosfera de João está ali. E se observar, se chegar aqui na FEB, os senhores e as senhoras, sobretudo na música que antecede as palestras, deixa que o artista manifeste o seu sentimento na música e procure beber um pouco daquilo de melhor que ele sabe dar para manifestar aquilo que sente, porque a música é uma manifestação dos céus. É um modo de orar também. Então, o Evangelho nos fala, examinando esses aspectos, no último dia da nossa passagem, chamou a atenção que nós ficamos na mesa de um restaurante, ficar longe, nos afastamos do grupo, ficamos ali conversando um pouco, fazendo uma prece para agradecer a Deus, nada aconteceu de problema. E nós nos vimos cercados de espíritos gregos, algumas centenas deles, muitos deles, exatamente com a roupa característica, a aparência de como era na época em que viveram, ou a última encarnação em que viveram. E naquela hora um deles falou: nós estamos acompanhando o senhor desde que chegaram. Olha como é que é o processo. Eu, por quê? Porque o anjo Ismael, olha, imagina bem, quando a gente viaja, tem que estar muito atento a essas coisas. Sobretudo nesses ambientes que ocorreram fenômenos importantes da história ou da cristandade. Então, o anjo Ismael pediu ao mentor do nosso país que abrigasse e apoiasse os espíritos espíritas que passassem por aqui. Mas não estou entendendo por quê. Porque nós temos irmãos que estão aqui há mais de 4.000 anos, fazendo as mesmas coisas. E achando que estão vivendo as mesmas coisas. Como os senhores são médios, espíritas, e quem tem vivência da mediunidade são os espíritas, o anjo Ismael, a pedido do nosso benfeitor, pediu que nós vinculássemos as vibrações dos médios e levasse para o Brasil, que tem experiência da mediunidade. O Brasil tem cerca de 30.000 centros espíritas aproximadamente. Segundo o Ibope, 42 milhões de pessoas que são espíritas ou simpatizantes espíritas. Curiosamente ou não, aqui na FEB e em outras casas espíritas, na Comunhão, no Cícero Pereira, no Irmão Esteve, no Sobradinho, Guará, etc., estão aparecendo espíritos gregos, processo de acordar, de um sono de 4.000 anos.
É essa troca que vai nos acrescentando na direção da fé, dessa certeza. O Evangelho nos diz que Pedro era uma pessoa meio difícil. E na hora que chegou lá, aquela mulher, ele falou para Jesus, mas essa mulher na minha casa? Porque os romanos não eram benquistos, eram invasores. Mas estava lá a sogra de Pedro, sentada febril. E ele perguntou, Senhor, mas você cura todo mundo e não cura minha sogra? Olha que Pedro era uma pessoa meio com mais gente, né? Jesus foi lá, estava aquela senhora febril, passando mal. Ele simplesmente pegou-lhe na mão e a conduziu para fora. E ela se curou. Esse processo está querendo nos dizer, Jesus, que a nossa fé são esses pequenos acontecimentos, ou grandes, para nos acordar para a realidade e sedimentar dentro de nós esse processo da confiança na espiritualidade. Mas aconteceu com Pedro. Pedro era o apóstolo, Jesus era o mestre. Acontece com pessoas como nós, menores. No tempo de Allan Kardec, não tem tanto tempo assim, pouco mais de 200 anos, e o Livro dos Espíritos tem pouco mais de 150 anos, cabia a Allan Kardec a codificação da doutrina espírita, a parte literária escrita nas 5 obras básicas. Mas teve um cidadão que tinha incumbência simultaneamente a ele de fazer ou trabalhar o fenômeno. Olha como é que é o processo da divindade. Nada improvisado. Então tinha um grande médico chamado Daniel Douglas Home. Tem um livro editado pela FEB que trata da vida dele. E nos espetáculos, se é que se pode chamar assim, ou nos grandes salões, no tempo de Napoleão III, Napoleão Bonaparte, Napoleão II, Napoleão III, era sobrinho de Napoleão, ele ia lá convidado pela imperatriz, que era uma mulher ligada ou sensibilizada para os temas espirituais, e ele sentava na cadeira, levitava, saía com a cadeira pela praça, rodava pela praça, voltava. Chegava na lareira, lavava o rosto na fogueira, não se queimava. Levantava a mão, surgia um papel, psicografava de vários espíritos. Era um fenômeno que precisava acompanhar o processo do aprendizado intelectual. Daniel Douglas Home. Segundo informações, está reencarnado. É um trabalhador que faz 90 anos agora em maio, Divaldo Pereira Franco. Esses acontecimentos é que vão sedimentando a confiança em nós e a certeza de que a divindade nos apoia naquilo que fizermos de nobre. Há uma frase de um dos homens mais nobres que já passou na Terra, chamado Hermes e Asclépio. Asclépio foi um deus grego. Hermes era um homem de uma inteligência incomum lá no Egito, que depois transferiu-se para a Grécia, já que a Grécia foi herdeira, de algum modo, do povo egípcio, da grandeza extraordinária do povo egípcio. E ele diz assim, todos nós nos perguntamos, como é que pode? O Egito foi uma coisa tão incomum, tão extraordinária, como é que hoje sobrou apenas um povo brigão? E dizia já naquela época Hermes, chamado Hermo Trismegistro, que significa ser grande 3 vezes. Era a maneira de dar uma certa excelsitude àquela figura incomum daquele homem, que dizia assim, falando para o futuro do Egito, ó Egito, não se conservarão de ti senão fábulas, falando para o futuro, escritas pelas gerações futuras, e de ti unicamente perdurarão as palavras talhadas na pedra. Quando se vai ao Egito, a gente vê aquela obra extraordinária, 140 milhões de toneladas de pedras, que ninguém consegue entender por quê e para quê. A grande pirâmide de Gizé, que tem um livro interessante de Paul Burto, que diz, escreve o livro de pedra, que conta a história de todas as gerações do planeta, as revoluções do sistema, a ligação da Terra em direção ao Sol, em direção aos demais planetas, os meridianos com precisão absoluta. E tem um livrinho chamado Existiram Outras Humanidades, que vale a pena ler, quem gosta de pesquisar essas coisas. Hermes, então, nos diz que naquela época,
existiam alguns acontecimentos, e Hermínio Miranda, na obra ótima chamada Visão Espírita para o Terceiro Milênio, quem gosta de estudar, ele nos examina esses aspectos. E nos diz que o universo, na verdade, é o resultado do pensamento, acompanhando alguns grandes psicólogos da humanidade. Ou significa dizer, é o acúmulo das muitas encarnações, seria melhor dizendo, na visão espírita. As pirâmides do Egito, elas chegam a pesar algumas pedras, 200 toneladas. A gente não tem ideia. 200 toneladas, assim, uma janela maior que essa, uma pedra quadrada. E com uma precisão que não passa uma lâmina entre uma pedra e outra. Com que ferramentas? Com que instrumentos? Então, nos diz o médium famoso nos Estados Unidos, chamado que Hermínio Miranda examina com muita precisão, ele escreveu algumas obras interessantes nos Estados Unidos. E ele diz que teve um desdobramento que Hermínio Miranda examina. E ele diz que nesse desdobramento ele examinava os tempos em que viveram essas criaturas. E naquela época existiam mentalizadores que eram capazes de fazer a pedra flutuar, já que no Egito, diferente da Grécia, não tem pedras a mais de 200 quilômetros e pedras que pesam 200 toneladas. Mas é possível o homem fazer isso? Se você pegar um avião muito grande, ele pesa alguma coisa parecida com isso. Não é o pensamento, mas é o resultado do pensamento do homem que fez a máquina. E esses homens que estiveram aí eram criaturas incomuns, não eram homens como nós. Se observarmos bem, Jesus, que é o exemplo maior da mediunidade, ele em muitos momentos olhava para a pessoa e perguntava: que queres que eu te faça? Que me cure, Senhor. Ser limpo. E os leprosos se curaram. No Congresso Médico Espírita, em Goiânia, recentemente, esse ano vai ser no Rio de Janeiro, uma pesquisa que foi feita provou como é que é o processo da cura. É fé. O médium tem a certeza que vai ocorrer o fenômeno. De acordo com a potencialidade do emissor da mensagem ou do médium, é uma substituição da célula enferma por uma célula sadia. É alguma coisa como um transplante de medula óssea. Quando a pessoa tem um câncer de medula ou sanguíneo, na minha ignorância, quando eu comecei a examinar esses assuntos, estudando isso, eu achava que alguém tinha que morrer e tirar, santa ignorância, né? Tirar a medula e colocar no cidadão para ficar bom. Não é nada disso. Lá em Curitiba, que é o maior centro de transplante de medula óssea do Brasil, a pessoa pega, tira, ou melhor, o médico, é o especialista, retira a parte boa daquela parte do organismo, da medula, coloca uma temperatura de 800 graus centígrados negativo em nitrogênio puro, mata num processo doloroso a parte enferma e depois transplanta o mesmo medula numa pessoa enferma, na parte enferma. O organismo recupera. É como uma pessoa que doa sangue. O próprio organismo regenera. Então, nesse contexto, Hermes procurava nos mostrar, e Hermínio Miranda estuda nessa obra gostosa de ler, já que ele era um pensador, Visão Espírita para o Terceiro Milênio, ele procura nos mostrar como é que é esse processo. Então, nós voltamos nesse contexto da fé, por que Jesus castigou aquela planta? Ela não tinha nada com isso. Os estudiosos afirmam que isso era abril. Jesus sabia que era abril e abril não tinha figos. Seria Jesus tão ingênuo? Ou tão vulgar? Ou tão desinteligente? Se não era época de figo, por que ele exigia que a planta tivesse que dar frutos? Na Palestina, os figos, basta pesquisar, o computador me ajuda tanto, né? Os figos começam a surgir as primeiras flores em fevereiro. E só dão os frutos em junho. Se era fevereiro ou abril, Jesus sabia que não tinha frutos. Logo, nós entendemos que é apenas uma lição pedagógica. Toda a mensagem de Jesus, as parábolas, são histórias. É por isso que Divaldo Franco conta história. Porque a história fixa a nossa mente e cada um labora de acordo com o seu interesse, sua inteligência, sua experiência. Então, Jesus contava história e seus discursos são intemporais.
jamais morre. E cada um de nós, à medida que vamos avançando, nós vamos interpretando a nosso modo, de acordo com a nossa capacidade de entendimento. É por isso que o nosso Chico dizia, toda vez que eu leio o Evangelho, eu descubro uma coisa nova. Então, se Jesus saiu da casa de Betânia, Betânia, irmão de Lázaro, irmã de Maria, que era uma mulher cuidadosa, como é que ela deixou Jesus sair faminto? E daí a 10 quilômetros ele estava com fome? Então, a simbologia da mensagem está falando para a mediunidade. Alguns tradutores dizem, sobre essa pedra construiria o templo das minhas verdades. Nas pesquisas dos estudiosos, e o professor Pastorino, que foi padre da Santa Sé, no tempo de Paulo, no tempo de Gandhi, que era amigo do Papa Pio XII, ele nos relata, estudando um pouco do grego e do aramaico, que era uma derivação, Jesus pregava em aramaico, basicamente. Então, a tradução de pedra é mediunidade, sobre a mediunidade, sobre essa relação entre mundo encarnado e desencarnado, sobre essa troca de experiência entre as gerações, é que eu construirei o templo das minhas verdades. É por isso que a mediunidade, a vida civilizada, o Homo erectus nasceu na África, lá na Etiópia, segundo a ciência. E a mediunidade, o Egito está na África. E os espíritos dizem que as grandes, extraordinárias instrumentação da mediunidade virá da África, daquele povo sofrido, que o mundo olha até com desprezo em algumas situações. Desse modo, nós vamos procurando entender o que é que a ciência diz sobre esse aspecto da fé, da inteligência, da mente. Tem um psicólogo americano famoso, Howard Gardner, que faz parte de um grupo da Universidade de Harvard, que montou há 25 anos um projeto com a denominação de Projeto Zero. Significa dizer, quero saber como é que o mundo nasceu, como é que o homem se fez, como é que a vida se formou, como é que o planeta se compôs, como é que as coisas surgiram na Terra. E ele, que é um psicólogo famoso, criou a teoria da inteligência múltipla. E ele, para poder nos ajudar a entender isso, entender a fé, na visão dele protestante, ele procura dividir em 7 passos inicialmente. A fé lógica e matemática das pessoas que raciocinam matematicamente, com cálculo. A fé linguística, pessoas oradores, os expositores, os estudiosos, os escritores, os poetas. A fé espacial da criatura que tem ambiente de espaço, como os arquitetos, os decoradores, etc., os engenheiros. A fé musical daqueles que entendem a música e faz da música o instrumento da vida, como foi Bach, como foi Mozart, como foi Beethoven. Cada um colocava a sua música como instrumento. Mozart é considerado o maior ou um dos maiores deles. E Beethoven, que era filho de uma família de 6 filhos, escreveu a 6ª Sinfonia, entre outras, que era considerado a Sinfonia das Sinfonias. Por isso ele ficou extraordinariamente famoso. Mas foi ficando surdo, era uma pessoa taciturna. E ao ficar surdo, ele entendeu que para fugir das pessoas, como é que pode o maestro, o músico, ficar surdo? Então ele saiu para as matas. E diz ele, na sua biografia, que ele gritava para tentar ouvir a ele próprio. E surgiu a 9ª Sinfonia, que é a mais bela de todas elas. Mas Chopin, que tem escrito por Ivone Pereira, enquanto ela estava como médium, segundo Mozart, Chopin é uma criatura meio taciturno, sofrido, triste, toda a sua música é nessa linha. Então perguntaram por quê? E Mozart respondia ele próprio, nós pregamos e tocamos música para pessoas idiotas. Uma frase dura. Porque na corte eram pessoas medíocres, na maioria deles, 50, 60. Eu quero reencarnar nesses dias da tecnologia, dos instrumentos da comunicação, da internet, para que a música dos céus toque a humanidade inteira, e não apenas 50 ou 60 pessoas. Mas Chopin dizia para Ivone, eu quero reencarnar no Brasil.
e quero ser médium para ser instrumento da música celestial. Não é sem razão que a nossa benfeitora Joana de Ângeles nos diz que está reencarnando um espírito nobilíssimo, chamado Alcione. Quem leu o livro de Chico e Emmanuel, Renúncia, está aqui na FEB, a edição da FEB, ela diz que Alcione vem de um planeta que nós chamamos Alcione, curiosamente. Quando os pesquisadores estiveram vendo na constelação das Pleiades, um planeta de uma beleza tão extraordinária que os instrumentos não conseguem medir, pela infinidade de cores que o arco-íris se torna uma coisa pálida. E de lá, segundo Joana, estão vindo essas criaturas que vão fazer a higienização do psiquismo do planeta pela música. E ela reencarna, segundo Joana, com 1000 entidades voltadas para a música celestial. Certamente, alguns de nós, ou muitos de nós, teremos a oportunidade de ver esses momentos transcendentes. Mas seria bom que fosse educando o nosso ouvido para as coisas nobres da beleza. Nada contra a música batistaca, com todo respeito, mas que nos habituasse o ouvido com a música nobre, para que quando chegar essas coisas maravilhosas, nós estejamos acostumados a dela participar. Segundo Joana, são 1000 entidades que estão começando a chegar. E alguns perguntam, mas só 1000? O mundo tem 7 bilhões de pessoas. Madre Teresa foi apenas uma. Contagiou o mundo inteiro. Chico Xavier foi apenas um. E deixou uma obra em comum. Mozart foi apenas um Mozart. Mas deixou a beleza da sua música para a eternidade. Então, nós nos preparemos para esses momentos transcendentes. Nesses aspectos que o psicólogo levantou, Ivone do Amaral Pereira e Sueli Caldas Schubert, nesse livro Domínio da Mente, Poderes da Mente, aduz a mediunidade, que é um processo da inteligência, da aprimoramento. E o Livro dos Espíritos, na questão 24, responde os Espíritos ao codificador. A inteligência é atributo essencial do Espírito. Então é esse processo de ganhar espaço na dimensão que não se pode medir com a metragem do nosso conhecimento presente, que vai nos fazendo crescer na direção da luz. O nosso benfeitor Emmanuel, falando sobre o poder da mente, ele diz: a mente, em qualquer plano, emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para o alto, do destino que nos conduz a Deus. A sabedoria oriental, que tem muita riqueza, que tem muita história, no livrinho chamado Concentração, para aqueles que gostam de estudar. Ele diz que a concentração é apenas um contato da célula, das partículas do pensamento, ou do pensar. O nosso benfeitor Emmanuel diz que, na verdade, a mente é o conglomerado dos nossos ideais de pensamentos. Dos 30 milhões de espécies que existem no planeta Terra, cada um deles está ocupando o seu papel. Ou todos eles estão vivendo esse processo de avanço do saber e do conhecimento. Leon Denis nos cita, para que possamos entender esse avanço da inteligência, que vem das reencarnações inúmeras. Ele nos cita o caso de algumas crianças, chamadas crianças prodígios. E trabalha o caso de uma criança chamada William Hamilton, que aos 3 anos falava grego, e aos 13 anos falava 12 idiomas e dialetos. Hoje é considerado o mais brilhante estudante de matemática lá na Índia. Quando a gente pega a música, estão chegando esses seres diferentes. Basta ver na televisão algumas crianças que emocionam a gente. Outro dia, uma criança de 12 anos em Nova York, com a orquestra sinfônica local, assombrou o mundo com a beleza da sua voz. 12 anos. Então, o codificador, na questão 60 do Livro dos Espíritos, nos diz: a consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do Espírito. Joana de Ângeles nos diz: conheça-te a ti mesmo.
permitisse esse mergulho para dentro de quando em vez. Significa dizer, ore, aprenda a orar. E ela diz, orar é abrir a boca da alma para conversar com Deus, da essência que você traz dentro de você. E Jesus, quando nos procura entender esse processo todo, ele procura dizer, já não sou eu quem vive, dizia Paulo, e depois ele, eu e o Pai somos um. Então ele, referindo-se ao Pai, para nos fazer entender, seja feita a tua vontade, falando com o Pai. Na hora que nós chegamos a esse nível de aceitação, a fé é um processo natural, que eu for acumulando, a vivência, o aprendizado. E ele próprio repete a cada um, segundo as suas obras. Tem um matemático russo chamado Auspens, Pedro Auspens, e que nos relata a experiência de Gurdjieff, em que se perguntou muitas vezes o que é que você, aos seus alunos, o que é que você achou de mais importante da vivência, as muitas que ele fazia. As respostas foram as mais diferentes. Mas um dele falou muitas coisas e ele disse, mas não é bem por aí. É o que é que você lembrou de você próprio? Joana nos recomenda voltar para o deserto, aquele que Paulo fez. Paulo foi literalmente para o deserto. Joana nos recomenda ir para o deserto da alma. Aquele ambiente que só você entende, só você conhece. E conversar com o vosso Pai que está nos céus. Lá na Velha Grécia, o templo estava escrito no pórtico, conheça-te a ti mesmo. E na questão 919A do Livro dos Espíritos, perguntado responde o Espírito, um sábio do passado ou da antiguidade já vos disse, conheça-te a ti mesmo. Isso é atribuído a Sócrates. No entanto, ao que se sabe foi Pitágoras que trouxe do Egito, para ir transferindo o conhecimento e o saber ao longo do tempo. No entanto, essa fé acontece conosco também. Tem uma senhora aqui no Brasil, chamada Irmã Dulce. Todo mundo conhece a Irmã Dulce, ou conheceu? Nós conhecemos pessoalmente a Irmã Dulce. 1,52 m, 48 quilos. Aí tinha a impressão que se sobrasse ela saiu voando e tão magrinha. E ela passava dificuldades enormes. Tive a oportunidade de estar com ela, com o Divaldo Franco, algumas vezes. E uma certa feita, nós fomos lá, porque o Divaldo, uma fábrica de panetone, sobrou muito pão, não vendeu, deu para a maçã do caminho, um caminhão de panetone. Então o Divaldo pegou, distribuiu, o que é que tem de instituição de caridade? Católica, evangélica, espírita, não importa, distribui todas. E pegou uma cota para distribuir no Hospital Santo Antônio, que é o hospital da Irmã Dulce, que ela criou ela própria, com muita dificuldade, pode se imaginar. É um dos maiores de Salvador hoje. As pessoas viviam nas palafitas, numa miséria total, ela ia para lá ajudar essa gente. Então, o Divaldo foi, eu tive o privilégio de acompanhar. Quando chegamos lá, ela estava numa cadeira, ela dormia numa cadeira sentada, numa cadeira de madeira dura, respirava mal, ela tinha um pulmão que não funcionava mais por causa da tuberculose, e o outro pulmão apenas 30%. Então ela ficava deitada, sentada de costas, para poder respirar um pouco. Aí o Divaldo chegou, Irmã Dulce, nós lhe trouxemos aqui um panetone do Natal. Redistribuímos para os médicos, para os enfermeiros, para os faxineiros, para todo mundo. Mas esse aqui é para a senhora. Ô meu filho, eu não preciso disso. Eu como tão pouco. É quase igual um passarinho. Se eu for comer esse aí, eu vou demorar 1 ano para comer. Mas olhou para ela assim, ela com aquela dificuldade. Não, ela vendo, a gente fica desejando respirar por ela. Não fique preocupado. Toda vez que eu inspiro, eu lembro-se de Jesus. E toda vez que eu respiro, eu lembrando dele, eu digo, graças a Deus, estou viva, trabalhando. Então o Divaldo diz, Irmã Dulce, a senhora está dormindo com tanta dificuldade. Se a senhora quiser, nós vamos fazer uma vaquinha com alguns companheiros. Eu comprei uma daquelas camas especiais que levanta o pé, levanta a cabeça, levanta... Não, meu filho, não faça isso. Se você fizer isso, todo mundo que vem fica com pena de mim e me promete uma cama em comum. Então, com isso, eu já ganhei 17 camas
E eu dou para os meus 17 novos doentes. É aquela preocupação sempre com o outro, sem preocupação consigo. Mas eu estou com alguns problemas, Divaldo, dizia ela. Mas eu queria tanto agradecer a Deus. Eu prometi que não falaria, é um segredo. Mas sabe como é que é, né, Divaldo? Eu sou mulher. Nada contra as mulheres. Eu estava com um problema enorme. Chegou dezembro, tem que pagar 13º, tem que pagar salário, tem que pagar férias. E não tinha dinheiro no Hospital Santo Antônio. Então fui no governador, fui no prefeito, falei do Rotary, no Laio, não consegui o dinheiro. Então eu conversei com Jesus. Jesus, você é meu chefe, é meu amigo, é meu irmão, é o meu benfeitor. Ela disse que ajoelhou e não demorou tanto que dormiu ajoelhada, pedindo uma solução. E ela teve uma sensação, olha com a fé, que alguém ia aparecer e ajudá-la. Então diz ela que no dia seguinte, 9 da manhã, o telefone tocou. Irmã Dulce, eu soube que a senhora está com problemas, eu posso ajudar? Ô meu filho, eu estou com um problema tão grande, não consigo pagar o pessoal. Quanto é? É muito dinheiro. Isso tem aproximadamente 8 anos por aí. Diga quanto é, irmã. Olha, R$1,5 milhão, imagine. Para mim é tanto dinheiro. Isso não tem problema. Eu vou mandar a minha secretária transferir para a senhora. Amanhã está na sua conta do hospital. Mandou R$2 milhões. Mas vou lhe pedir, não fale com ninguém. Eu faço questão de manter segredo. Pois é, Divaldo, eu prometi que não falaria, mas eu não aguentei diante de você. Mas eu vou dizer só uma coisa, não vou dizer o nome dele. Eu vou dizer apenas que ele tem uma música chamada Jesus Cristo. Não disso, não. Para a gente ter a ideia da beleza da fé. E vai nos ajudando, construindo dentro de nós essa confiança na divindade. Os dias que passam, meus irmãos, nós estamos começando o ano novo, é sempre bom começar o ano novo com expectativas boas, confiantes de que a divindade, a despeito dos problemas que o nosso país e o mundo passa, tudo passa. A nossa irmã que nos antecedeu falou desse pensar positivo, oferecer a sua mensagem mental em benefício da paz, por que não? Esta é uma realização da Federação Espírita Brasileira.